Shalom, família Fonte da Vida. Deus abençoe você, independente da sua religião, independente da sua igreja. Eu creio que você gostaria de ouvir uma palavra de Deus diretamente, não é, para o seu coração nesta noite. Como nós estamos vivendo um tempo, não é, que todos estão aprendendo a orar diante de Deus. E muitos que desaprenderam, hoje eles estão reconhecendo a necessidade da oração em suas vidas. Então, nós entendemos que a Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. Há tempo, às vezes, de nós estarmos juntos e há tempo de separarmos. Eu acredito que houve um tempo que a nação brasileira e milhões de cristãos, eles passaram a viver essa realidade da palavra. Quantos milhões estavam, não é, afastados da oração? Já não sentava mais para falar com Deus, já que a oração não é uma coisa excepcional que é permitido só para algumas pessoas, mas entendemos que é um relacionamento de uma conversa franca com Deus a respeito da nossa vida, a respeito das nossas questões, dos nossos problemas, mas nós estávamos esquecendo isto e nós colocamos um monte de coisas no lugar desse relacionamento. Então, para que você andar com uma pessoa ou ela visitar a sua casa quando ela percebe que não é mais bem recebida? Não é? Você hoje recebe alguém muito bem e na outra semana você diz que não tem mais tempo para ela. E eu sei que houve um tempo que é difícil nós admitirmos, mas era assim que estava o Brasil. Não é? Tínhamos tempo para um monte de coisas, mas Deus ficava onde? Não é? É como alguém que tocava a campainha de casa e de repente ninguém vai atender. E hoje quem está precisando ser atendido somos nós. Hoje quem está precisando ir ao encontro de Deus e chamar Deus para as nossas vidas somos nós. Mas eu quero acreditar que Deus não quer fazer como fez com Israel no passado. Quando Israel desobedecia, eles acabavam vivendo momentos de fracassos, de derrota, mas quando eles se arrependiam, então Deus voltava para ele como o amor de um Pai eterno. E eu acredito que está tendo uma grande volta de uma multidão, não é, para os braços do Pai. Estamos aprendendo a falar com Deus, porque talvez com as pessoas que você gostaria de falar não consegue. Talvez as pessoas que você imaginou que elas seriam sua solução, mas elas não são. E nós entendemos, então, a realidade do que Jesus ensinou para nós, conversar com Deus. Pois ele, sendo filho, ele entendia que os seus milagres, o poder e a autoridade vinha de Deus como Pai. E ele buscava à noite para derramar isso para os necessitados no outro dia. Então você entende, Deus está te chamando para o relacionamento com Ele, não só neste momento que nós estamos atravessando. Porque quando isto passar, você terá que ser uma fonte, não é? Da qual você vai ensinar, você vai ajudar, você vai participar do problema das pessoas que virão em multidões no seu caminho. Mas para isso você vai precisar. Você estava como uma fonte seca, mas eu creio que Deus quer agora que você se torne uma fonte transbordante. E o melhor que a única forma de você falar com Ele é as palavras sair da sua boca. A Bíblia nos ensina
algo muito importante. Eu gostaria de ler aqui, está baseado aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, queridos. O seguinte, uma recomendação do apóstolo Paulo para as nossas vidas. E eu vou te dizer, se você acha isso tão tremendo, e as recomendações que Jesus deixou? E até mesmo nos ensinar a oração do Pai Nosso. E quando ele faz, não é a sua oração realmente a respeito de nós que iríamos ficar e ele queria ir embora. Você viu, ele não falou por palavras por falar, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele falou conosco. E teve alguém que aprendeu isto, e nós entendemos. Orem em todo tempo, em toda ocasião e em todo momento. E que seja feito no Espírito, com o coração aberto, com toda oração e súplica. Você deve insistir no seu clamor diante de Deus. Você deve se derramar diante de Deus. E você deve, diante de Deus, levar realmente a sua causa. Mas existem momentos que a sua oração ela muda. Existem certas guerras e batalhas que podem surgir na sua vida, que a oração tem que ser mudada. A oração, quando você confessa os seus pecados a Deus, é uma. A oração, quando você intercede por alguém, é outro. A oração de batalha, ela já muda. A oração de cobertura sobre tua vida e tua família é outro tipo de oração. A oração de quem realmente precisa do revestimento da sua farda, como um soldado para ir para a guerra, como Efésios 6 fala, do capacete, da espada e de tudo mais, já é um outro tipo de aparato. Então, chega um momento que existe, não é a oração realmente da indignação, como pregou ontem o pastor Vitor. E a nossa oração de indignação não é contra Deus. Não, é contra o problema. É contra a situação. É sobre aquilo que está te machucando e ferindo. E diante de uma oração de indignação contra um problema que Deus espera de nós, a oração de lamento não vai funcionar. Ela vai funcionar sim. Ela vai te deixar angustiada. Você vai ficar deprimido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre à risca. Então, nós temos que olhar que o nosso Deus, ele só nos mostra que quando ele fala que o próprio céu é tomado à força, não é para quem fica na porta do céu chorando, não. Você está entendendo? Ou você entra, ou você não entra. Entendeu? É assim. Ou você está alistado nesta guerra, ou você é um desertor, querido. É assim. Ou você assume o seu chamado e a posição que Deus te chamou, então, sabe o que você vai fazer? Fica sentado em casa, contando quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Você está entendendo isso? Aí o que eu quero dizer para você? Porque Deus, Ele te tirou do pecado. Ele lavou você de dentro para fora. Ele tirou o seu passado. E Ele, quando te buscou, você se lembra como você era corajoso? Você se lembra como você não media se era de noite, se era com chuva, se era de madrugada? Você estava lá pelos bailes da vida, pelas festas da vida, você se lembra? Você se lembra quando você saía com alguns amigos e você gostava realmente de alguma confusão? E agora que você tem um exército que você pode liderar, Deus espera você como líder, não é no caminho de uma oração, de uma intercessão, de uma batalha em favor da vida de alguém? E às vezes, não é, o seu líder, o intercessor chama você
e você está sempre fora disto? Não. Deus está te chamando para fora hoje. E Ele diz que deve ser o nosso clamor em todo tempo. Esse versículo descreve muito bem a última peça da armadura espiritual apresentada em Efésios no capítulo 6. Então, essa armadura, a última, é a última. Depois de falar de você realmente colocar o capacete, colocar a couraça, colocar a espada, colocar sua bota para guerra, colocar o cinturão, aí fala, e acima de tudo, a oração. Não adianta ser um soldado que vai ficar atrás da árvore. O soldado, ele coloca tudo esse aparato e depois pega uma arma e ele vai para frente da batalha. Então, o mal, ele quer realmente constranger e amedrontar você, como se Deus não tivesse na liderança de todas as circunstâncias na sua vida. E aí ele está dizendo, a última peça da armadura espiritual apresentada em Efésios capítulo 6 é a oração. Engraçado, não é? Você pode pôr tudo. Você pode pôr capacete, você pode ser todo o seu fardamento. Você pode pôr até insígnia que você é um capitão, seja lá o que for. Mas o que vai fazer a diferença é o poder e a autoridade que você tem na sua voz, de dar ordem de comando. É isso que Deus está dizendo. Não adianta você do lado de fora parecer um soldado e na atitude você realmente não mostrar isto. Então, por isso que está falando, pode pôr tudo isso, mas se você não for uma pessoa que anda na oração, você não é um soldado confiável. Mas Deus, esta noite, Ele quer levantar você. A oração, você pode interpretar ela e não deixar ela ser difícil na tua vida. Não é uma conversa com Deus. Como nós olhamos os grandes homens da Bíblia, a oração, você não tem que ficar inventando. Você não aprende a orar na faculdade de teologia, não. Você não aprende a orar, você aprende a orar no meio dos seus problemas. Você aprende a orar nos dias de alegria e nos dias maus. A oração que toca o coração de Deus é aquele quando Ele vê o seu coração ferido e machucado. E que aí você abre e fala pela primeira vez a sua verdade para Deus. E não fica ocultando realmente. Deus espera ouvir uma verdade que saia de dentro da tua alma e você busca uma oração que sai da sua cabeça. Não, a oração que vai mover o coração de Deus, que você vai fazer, é aquela que Deus sabe que está nascendo de dentro do seu espírito. É isso que Deus espera para que as coisas aconteçam do lado de fora. E a oração, então comece a pensar nela, não é como uma conversa. É nosso pedido, é a nossa petição. E está dizendo, basicamente nesse versículo o apóstolo Paulo está nos dizendo, quando vocês precisarem de alguma coisa, você faz o quê? Vai dar ouvido a um monte de vozes? E às vezes você diz que está tão preparado, tão treinado, e quando surge algo você dá ouvido a um monte de vozes. E às vezes nem sempre é as vozes que alguém, de uma pessoa, é as vozes do seu próprio interior, de dentro da sua alma, o jeito que você começa a pensar na situação. E aí o maligno percebe isto e começa a tirar suas setas para você acreditar que naquilo que você está pensando realmente é o certo. E aí você se torna uma pessoa cheia de medo, cheio de fracassos. Então, não é só do lado de fora, é do lado de dentro de você. E aí está dizendo, quando você precisar de alguma coisa, peçam a Deus. Mas peçam a Deus
com toda súplica no Espírito. Peça a Deus realmente de uma maneira que o próprio Espírito Santo, ele olha e ele é tocado de uma forma que não tem como ele não tocar no coração de Deus. E se existe alguém que pode tocar o coração de Deus, são os filhos de Deus. E se é um pai que pode fazer algo pela sua casa, se há um Deus que pode fazer algo pelo Brasil, esse nós sabemos quem é. Esse que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tendo como seu filho Jesus, que é Senhor e Salvador das nossas vidas. E para nós aqui, preparar a nossa oração, Paulo também falou sobre a oração em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica. Em vez de ficar ansioso, angustiado e desesperado, vá diante de Deus com ações de graça. Existe situação quando você tem convicção de quem Deus é na tua vida. Tem pessoas que começam a agradecer antes mesmo de receber. Será que você tem essa ousadia essa noite, querido, de começar a agradecer a Deus antes de receber? Porque talvez você está pedindo e se lamentando e não está acontecendo nada. Por que você não mude a sua oração e começa a agradecer a Deus realmente por aquilo que Ele já vai fazer, pelo milagre que Ele vai realizar? E isto não é loucura, não. Você está entendendo? Se alguém achar que isto é loucura, acabe a Deus mesmo fazer as grandes obras, os grandes milagres, pela loucura da pregação. E é isso que você está sendo desafiado. E diz assim, com ações de graça, permita que seus pedidos sejam conhecidos por Deus. Em outras palavras, orem e diga a Deus a sua necessidade, mas não diga a Deus murmurando, não diga a Deus reclamando, mas quando levar diante de Deus, lembra de agradecer por aquilo que Ele também já fez na sua vida. Esta é a oração. Oferecer a Deus a oração de ação de graças, a oração de adoração e a oração de louvor é outra parte de oração. Eu quero dizer que às vezes você não precisa passar um dia inteiro só orando. E você diz, os meus joelhos eu já não aguento. Tem pessoas que têm um chamado mesmo, um ministério para isso, não é, queridos? Que é capaz de passar uma noite inteira, um dia inteiro orando. Não é? Você diz, mas bispo, eu tenho dificuldades para orar. Você tem dificuldade? Eu quero dizer uma coisa para você. Por que então, se você é uma pessoa que gosta de cantar e de adorar a Deus, por que você não faz isso dentro da sua casa? Em vez de você só ficar ouvindo louvores, por que você não canta para Ele? Por que você não adora a Ele com a sua boca? Por que você às vezes na igreja você abre a boca e na sua casa você não o adore? Você sabe que a adoração é uma expressão de oração também. Você está entendendo? E a oração, feito como adoração a Deus, ela foi ensinada muitas vezes dentro da Bíblia. E você sabe de uma coisa? Às vezes você se movimenta e você diz, eu fui chamado, na igreja eu canto, na igreja eu adoro, na igreja eu danço. Você já experimentou no meio dessa situação? Colocar um louvor e começar a dançar para Deus e cantar como você faz na igreja? Usar realmente o que Ele te deu, a sua expressão, aonde Ele será exaltado? E você verá o ambiente começar a mudar. Então começa você a praticar também.
Não anda só na sombra das pessoas usada por Deus. Deixa você começar a ser a sombra para outras pessoas. Sabe por quê? Porque uma hora vai acontecer como Deus fez com Jonas. Ah, o sol, eu te mandei você pregar em Nínive, mas agora o sol está tão grande. Deus, eu já acabei de pregar. Tá bom, vai lá, sobe e vai descansar naquela montanha. Mas acontece que o sol está terrível. Não tem problema, Jonas. Eu faço nascer uma borboleira, agora ela te faz uma sombra, tá bom, meu Deus. Isso tá maravilhoso. Mas é o seguinte, essa borboleira tem um tempo marcado para fazer sombra na sua vida, viu? A presença de Deus tem um tempo marcado para te socorrer, para fazer coisas tremendas agora no meio dessa situação. Mas eu quero te dizer o seguinte, vai chegar um momento que essa sombra vai acabar. Vai chegar um momento que essa maneira de Deus te socorrer vai acabar. E aí você vai ter que realmente partir e novamente enfrentar o sol, que Deus deixou muito claro para Jonas. E aí você vai ter que continuar a sua jornada, a sua caminhada. Não haverá sombra. Então é melhor você aprender hoje, se relacionar com Deus, para que a tua oração possa criar a sombra que você precisa na sua caminhada. Porque vai chegar um momento que alguém não vai poder mais fazer sombra para você. E é por isso que o Espírito Santo está nos chamando. E para finalizar, diz o seguinte, teríamos muito o que falar, mas o horário não nos permite. Diz assim, orar a Deus, a oração de ações de graças, a oração de adoração, a oração de louvor é outra parte da oração. No Antigo Testamento, o salmista disse acerca de Deus. Olha o que o salmista disse acerca de Deus. 7 vezes por dia. Ele está dizendo. E ele não precisava de ouro, não precisava mais de prata, não precisava de nada, tinha tudo. Mas olha o que é a expressão da vida de um homem a Deus. 7 vezes por dia. E o dia inteiro eu te louvo. Eu vou te repetir novamente. 7 vezes por dia o salmista fala. E o dia inteiro eu te louvo por causa dos teus justos decretos, Deus. No Novo Testamento, Paulo escreveu: desejo, portanto, que em todo lugar os homens orem, sem ira, sem discussão, ressentimento ou dúvida. E até mesmo em lugares que você não pode usar a expressão com a sua boca. Você pode orar até com a sua mente. Porque Deus te ouvirá. É o que Ele promete. Ah, mas será que quando eu penso Deus está me ouvindo? A palavra de Deus diz que antes que forme um pensamento na sua mente, Deus já sabe o que você vai pensar. Só que Ele não interfere no que você vai pensar. Ele deixa você ser livre. Ele sabe que o que você vai pensar pode ser um desastre ou pode ser um caminho de grandes milagres. Mas Ele já sabe. E se Ele já sabe isso, porventura, quando você pensar num lugar que você não pode usar a sua voz, Ele não te ouvirá? Agora, se você pode usar a sua expressão, por que você não vai fazer isto, querido? E diz assim, que às vezes a nossa declaração, nós temos que aprender a declarar com a nossa boca e a levantar as nossas mãos. Você já percebeu que tem pessoas que têm dificuldade de levantar suas mãos para Deus? E às vezes, eu já ouvi muitas dizerem
eu sinto uma dor absurda, bispo, quando eu vou levantar minhas mãos. Quando sempre você levanta ou quando você vai fazer para Deus? É verdade mesmo, toda vez que eu vou levantar minhas mãos para Deus. Engraçado, mas todas as vezes que você poderá levantar suas mãos para pegar alguma coisa que não agrada a Deus, não há um problema. Você entende isso? Porque se você é uma pessoa que crê no poder da oração, então com certeza suas mãos devem levantar. Ah, mas não precisa disso, mas a Bíblia diz que até as árvores do campo aplaudem ao Senhor. Você entendeu isso? E a maneira de Deus receber uma adoração, ela vai muito além do que você já imaginou na sua vida. E aí diz assim: por isso que eu te amo, o salmista declara, por isso que eu te adoro, Senhor, e eu te engrandeço o teu nome. E aí nós falamos o seguinte: ajuda-me a lembrar de fazer isto, ó Deus, todos os dias, e que eu possa fazer isso várias vezes durante o dia, não é? E diz assim: o louvor e a adoração confundem o inimigo. Vou te repetir: o louvor e a adoração confundem o inimigo. O inimigo arma uma estratégia para você. Ele fala assim: está funcionando. Mas até então, você não tinha se lembrado de orar. E aí, quando você levanta a oração, não é mais você que fica confundido com a mente. Aí, realmente, o Espírito Santo se move em sua direção. E aí, quando você ora, o diabo se desespera. Porque ele sabe que não é você que está indo de encontro ao problema, mas o Espírito Santo que está indo. E quando ele chega e ele diz: então, você preparou toda essa artimanha contra os meus filhos, mas agora eles clamaram a mim, e agora eu estou presente em todos os lugares, e por isso eu te digo: deixa o caminho desse meu filho, deixa sobre essa situação que você criou, Satanás, e você não vai prevalecer. Então, Deus, ele está te chamando nesta noite para a batalha da oração, meu querido. É a batalha que vai destruir realmente as enfermidades, que vai destruir o mal. O Brasil precisa da sua oração. O Brasil precisa do seu clamor. Precisa de homens e mulheres que não olhem só para si próprio, mas olhem para as multidões que estão precisando do socorro de Deus. E diz assim: se você ainda parar ao longo do dia e louvar a Deus, e você verá a derrota do diabo. Porque quando você louva, o diabo é que fica confuso. Porque Deus sopra uma nuvem em toda a situação e ele não enxerga mais. Ele não sabe mais o que fazer. Ele não consegue mais, entendeu? Segurar. Porque ele fez a panela contra você, mas não vai colocar a tampa no nome de Jesus. Você entende? Mas quantas vezes sabemos disso e não usamos isto? Sabe por quê? Porque antes disso ele já tirou uma seta maligna na tua mente. E você não pode aceitar isto. E final diz: precisamos parar para orar a Deus através do nosso louvor. Durante o dia precisamos fazer uma pausa, viu? E dizer obrigado, Senhor. Quantas vezes nós estamos fazendo isso durante o dia agora? Começa a dizer obrigado a Ele durante o dia. Começa quando você andar pela sua sala, pelo seu quarto, pela sua cozinha. E começa a dizer. Você vai ver a grandeza de um Deus nascendo na sua vida. Pois
Creio que, sinceramente, que se você começar a orar mais, a louvar mais e adorar mais a Deus, se começar a passar mais tempo sendo grato a Ele, parar de reclamar e de murmurar, você começará a ver as grandes mudanças que você já viu na vida de outras pessoas. E também não vai viver na sombra delas, pois o Espírito Santo se moverá para criar realmente a sua vitória. Prepare esse momento que vamos fazer uma oração com Deus agora. Nós vamos orar, nós vamos interceder a Deus agora. Senhor meu Deus, Pai, nós declaramos sobre o nome de Jesus Cristo e nós entramos agora para dentro desta casa, porque o Senhor nos leva através da oração, nos leva sobre essa família, nos leva sobre essas crianças, nos leva sobre esses recém-nascidos, nos leva, Senhor, sobre esse jovem, sobre esse idoso, sobre esse casal. E nós declaramos que agora, como igreja do Senhor, nós ministramos que o Espírito Santo começa a cobrir a atmosfera que estava pesada sobre essa casa, sobre esta família. O Senhor se levanta para tomar a nossa causa, como grande juiz que se levanta para julgar com justiça as causas que lhe são apresentadas. Mas o Espírito Santo já tem levado diante de ti, Pai, para que o Senhor se levanta e o Senhor cumpra a promessa que disse que a base do teu trono é a justiça e a retidão. Muitos estão aguardando a sua justiça e a sua retidão em suas causas apresentadas diante de ti. Eu declaro, Senhor, e profetizo que nesta noite, Senhor, esta pessoa vai se deitar em paz, ela vai se levantar em paz, porque todo esse levante, todo esse ataque está sendo quebrado agora. Pensamentos novos, pensamentos de vida, pensamentos de cura, pensamentos de milagre, sentimentos sendo transformado em realmente em uma arma poderosa que sai de dentro dessa pessoa e começa a ser declarado com sua boca que ela não aceita mais isto, ela está indignada contra o seu problema, contra a enfermidade, contra o desemprego, contra as suas dívidas, e ela declara agora que o mal está sendo quebrado, está sendo destruído. Nós profetizamos a derrota do coronavírus, de toda forma de mal que existe por detrás, não entrará nos lares que está selado com o teu sangue, pois esta é a tua promessa, esta é a tua palavra, e o Senhor já declarou isso, e nós trazemos para a nossa vida, que sobre nós já está o capacete, sobre nós já está a armadura, já está, Senhor, a couraça, já está a ferramenta para a guerra. O Senhor já firmou os nossos pés, o Senhor já colocou sobre nós o poder, Senhor, para nos movimentarmos. E a oração agora começa a levar esta pessoa para frente da batalha, para a frente da guerra, e nós declaramos, Senhor, que ela seja rompida. Vai-te, espírito contrário, espírito da feitiçaria, espírito da iniquidade, espírito de toda obra da carne. Você não vem do Senhor, você veio por um caminho, mas por outros 7 você vai embora. Sim, você vai embora agora. Deixa agora essa família, deixa agora esta casa, deixa agora realmente este homem, esta mulher que serve a Deus. Nós profetizamos agora o espírito de vida, que ele destrói agora as amarras, as setas do adversário. Nós rejeitamos agora, nós não aceitamos, ó Deus, e nós declaramos o teu grande milagre que vai entrando agora.
porque nós olhamos em direção, Senhor, à cruz, e nós começamos a lembrar daquele sangue que foi vertido agora, esse sangue poderoso, esse sangue que vai purificando e vai lavando, Senhor, as vestes espirituais desta pessoa que está manchada, Senhor, pela sua falta de sabedoria, manchada porque ela pegou o caminho que não devia, manchado, Senhor, porque na verdade, pelos seus ouvidos entraram, Senhor, os conselhos que não vieram de ti, ó Deus, manchado porque na verdade, ela, Senhor, meu Deus, pensou que estava ouvindo, Senhor, a tua voz, mas era um espírito, Senhor, que não veio do Senhor, e nós declaramos agora esse espírito de cigano, esse espírito, Senhor, meu Deus, que não vem de ti, essa obra que não vem de ti agora, que deixou esta pessoa confusa, está quebrado, Senhor, as algemas, está quebrada as cadeias, pois, Senhor, meu Deus, aonde o Senhor se faz presente, não há confusão, não há verdadeiramente, Senhor, dúvida, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro. E eu declaro e eu profetizo sobre essa família, eu declaro sobre todos os que estão enfermos, eu declaro os que estão nos hospitais, os que estão no leito, numa enfermaria, numa UTI, para que recebam, Senhor, a vida agora e a receba, Senhor, com abundância. Aqueles que também teve alguém que ama, que perdeu, seja consolado agora pelo teu Espírito Santo, pela presença sobrenatural, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que aqueles que são lavados no teu sangue não tem, Senhor, morte, mas passa daqui para outra vida. Mas o Senhor tem nos chamado para um propósito. Esta pessoa com pensamento de suicídio, eu quero declarar que o espírito de morte não terá poder sobre ela. Ela foi escolhida, ela foi chamada, ela será grande, ela será levantado, tanto este homem quanto esta mulher, sairá do poder da morte, sairá dos laços do adversário, verdadeiramente para dentro, Senhor, meu Deus, dos teus planos, da onde não será tirado e o adversário não terá poder para entrar. Por isso, Senhor, eu profetizo agora, ó Deus, que o teu Espírito traga, Senhor, uma paz real, traga uma paz verdadeira, traz a força que esta pessoa precisa. Nós profetizamos sobre a tua igreja, que está espalhado sobre a nação brasileira, e declaramos: guarda, Senhor, o teu povo, levanta, Senhor, o teu povo, dá força para o teu povo. Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus esta noite. Lembra da nação brasileira, lembra, Senhor, dos nossos governantes, lembra, Senhor, meu Deus, do presidente da nossa nação. Nós declaramos que ele não foi levado lá por mãos de ninguém, mas foi levado lá pelas tuas mãos. Não importa o laço, não importa o embaraço, o Senhor agora derrama o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento e de entendimento. Ah, Senhor, há poder sobre o teu sangue, e nós profetizamos nesta noite, Senhor, que todos os embaraços, que toda a escuridão, que toda a barreira, que todo mal, que tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, não ficará no seu caminho, não prevalecerá. Quebra agora, Senhor, o arco, quebra agora, Senhor, a flecha, quebra agora aquilo que não te pertence, Senhor, que foi preparado como laço para, Senhor, o teu povo, para o presidente desta nação. Todo complô, tudo aquilo que não provém de ti, nós quebramos agora em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua justiça se levanta para poder, Senhor, governar esta nação. Dá a direção àqueles que estão na frente, exercendo, Senhor, algum cargo, exercendo alguma liderança, para que receba o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo é aquele que venha tomar, Senhor, a direção na hora das decisões, para que as manobras do inferno, ela seja quebrada, ela seja derrotada, para entrar sobre a economia do Brasil também. Nós profetizamos, ó Deus, que não haverá um povo na miséria, que não haverá um povo mendigando, mas nós declaramos portas abertas, caminhos abertos nesta noite, Senhor.
para com a vida desse necessitado, desta pessoa que precisa ver o teu mover, que clamou hoje pelo teu milagre, esta pessoa, Senhor, que estava, Senhor meu Deus, gemendo, porque uma dor muito forte estava no seu corpo. Eu repreendo essa dor que está no corpo desta pessoa, eu repreendo esta dor que veio, Senhor, andando pelo corpo desta pessoa, eu repreendo, Senhor, essa perturbação que veio, Senhor, deprimir esta pessoa nesse dia. Eu repreendo, Senhor, essa infecção, essa inflamação sobre este corpo. Eu repreendo, Senhor, agora, Senhor, as amarras que impedem esta pessoa de se levantar. Ela está prostrada, Senhor, meu Deus, numa cama, porque ela está presa pelo medo, ela está presa no seu emocional. Esta pessoa que está com alteração sobre o seu corpo, volte agora ao normal, em nome do Senhor Jesus, para que se conheça que verdadeiramente a mão do nosso Deus é que está estendida para a honra e para a glória do seu nome. Nós estamos dizendo: vai-te, espírito imundo, vai-te, espírito maligno, que vem cercando o arraial desta pessoa, mas você não prevalecerá, tentando, Senhor, escravizar essa família, tentando, Senhor, impedir que esta família se levante, até para buscar os seus direitos, até para buscar as suas promessas, Deus. Mas muitas vezes o Senhor disse que aquele que clama ao Senhor terá a sua oração respondida, o seu clamor respondido agora. Então, Senhor, não é momento desta pessoa fechar a boca, não é momento desta pessoa declarar uma palavra morta, quando às vezes ela tem dito: o Senhor sabe de tudo, se o Senhor quiser fazer. Não é isto que deve ser orado, é para declarar e dizer: Senhor, eu não aceito esta situação, eu não aceito esses acontecimentos, chega de coisas negativas, seja de coisas contrárias, porque agora todos os planos e laços que os meus inimigos prepararam, eles estão quebrados, eles estão sendo destruídos, eles estão sendo derrubados, porque é um Deus grandioso, o Deus que agora desce sobre esta terra. O Senhor mesmo disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas esta pessoa, Senhor, ela tem tido o seu dia tomado por coisas que não edifica. Ela tem, Senhor meu Deus, se escondido. Ela tem, Senhor meu Deus, parado, como se o Senhor não estivesse pronto para ouvir o seu clamor. E ela tem gastado o seu tempo e ela não percebe que sua vida está sendo, Senhor, amarrada. O seu tempo está sendo roubado, o seu tempo está sendo consumido, e que não adianta, Senhor meu Deus, ela tentar outros meios, porque a paz verdadeira vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, pois a Bíblia nos revela isto. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, existe coisas que nós não vamos fazer mesmo, e é por isso que não vamos pôr a mão, porque o Senhor vai pôr a tua mão, porque o Senhor vai pôr tudo a caminho, o Senhor vai desembaraçar, o Senhor entrará com tua mão forte, para que o Senhor venha ser glorificado como Rei, venha ser glorificado como Senhor do Senhor, como o mais belo entre os milhares, como Deus que não há igual sobre todo o universo, aquele que é desde a eternidade, e que de eternidade o Senhor será Deus, e que de verdade o Senhor não deixará cair aquele que está, Senhor, diante de ti. Ó Deus, nós podemos chorar hoje, mas a alegria vem pela manhã. Enxuga lágrimas sobre esta pessoa, pois o Senhor já declarou na sua palavra. Ó Deus, a dor e a angústia e a tristeza pode vir hoje, e a lágrima também, mas amanhã, bem cedinho, Senhor, quando acordar, haverá alegria, haverá vida, haverá um milagre, haverá cura, haverá outro pensamento, outra disposição para se levantar e dizer durante o dia: somente o Senhor é Deus, porque Ele ouviu o meu clamor, porque Ele ouviu o meu clamor, e Ele não se fez de surdo para comigo. Ainda que eu fraco, ainda que eu perdido, o Senhor se lembrou de mim, e o Senhor veio para mudar a minha história, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você possa, nesta noite, pensar direitinho o que Deus falou para você a respeito da oração.
Ele talvez está te esperando ainda hoje a sua oração. Mas se levante da sua dor, se levante da sua angústia, pois o Espírito Santo está mais forte do que o sol ao meio-dia, esperando para resplandecer na sua vida. Sim, porque eu quero te dizer, não pare no caminho. A tua jornada será longa, a tua caminhada ainda será longa. Então nem o medo, nem a morte, nem o mal, nem a dor, nem o desânimo poderá impedir o grande Deus de fazer o que começou a fazer na sua vida. O apóstolo mesmo Paulo fala, ele vira e ele diz assim, que nada poderá impedir do grande amor de Deus continuar a se manifestar em nossas vidas, independente dos acontecimentos. Ele falou que ele sofreu um monte de coisas, um homem que sofreu de tudo por amor ao Evangelho, mas ele terminou sua carreira, deu um tapa na cara do diabo, e aquilo que o diabo no passado tinha usado ele para destruir tantas vidas, o Espírito Santo levantou e usou para salvar milhares e milhares de vezes mais vidas. E ainda deixou uma palavra inspirada que é viva até nos nossos dias. Isto sim é Deus, aquele que falou lá atrás, há milhares de anos, e mantém a sua palavra viva. E o que fez lá, faz aqui, como fez antes. E vai continuar fazendo, porque grande é o nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você tenha uma noite forte com Ele. Uma noite poderosa com Ele. Porque assim como vem, não é o orvalho da noite sobre a terra, assim a paz, assim a alegria, assim a vida do Espírito Santo virá sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, às 10 horas, Deus assim nos permitindo. Te aguardo amanhã cedo. Fica com Deus e tenha uma noite tranquila.